Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Elder, e nessa série de vídeos eu trarei para vocês o especial Overlord, a princesa vampira do País Perdido. E é importante avisar que essa não é a história da Evelyn e nem do Ainz. Logo no início dessa história vocês irão perceber que o rumo dela é diferente da história principal. E antes de continuar com a história, eu gostaria de pedir para você que está assistindo esse vídeo que se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante para mim, pois motiva cada vez mais a trazer mais conteúdos como esse. E aproveite também para comentar o nosso vídeo, o seu feedback é muito importante para mim. E vamos para o vídeo. Nada mal? Furrahaha, realmente me diverte. Não tenho dúvidas, é um bobo da corte de nascença. HMTH. Você acha que venceu só porque destruiu uma mera criatura que convoquei? Fireball. A magia de terceiro nível atingiu os zumbis em forma de Dragonlord, e as chamas irromperam em todas as direções. Era verdade que a explosão de chamas foi pequena em comparação com o enorme tamanho do dragão. Entretanto, Suzuki Satoru estreitou os olhos e olhou de perto. Isso porque ele viu os zumbis atingidos desmoronarem e caírem. Depois que os zumbis esturricados caíram, imediatamente foram reabastecidos por zumbis intactos vindos de dentro. Oh, que é isso? Há zumbis debaixo de lá também. Fireball. Malditos sejam aqueles que espalharam essa magia. Não só você é pífio, mas também enfurecedor. Pensando bem, isso foi uma magia de baixo nível. Nightlish, tente algo mais forte. Acontece que, eu gostaria de avaliar a resiliência deste corpo. Ora seu, como ousa me usar para seus experimentos? Se Suzuki Satoru fosse um ser vivo, ele teria falado essas palavras enquanto espumava e os perdigotos voavam de sua boca. Mas Kyurelin simplesmente respondeu com uma risada zombeteira. De fato, essa foi a minha intenção. Apesar do seu crânio vazio, parece que você pelo menos entende isso. Entendo. Então você transformou todas as pessoas da cidade para se proteger, como armadura feita de zumbis, para proteger seu corpo frágil. Possivelmente. Talvez fosse porque Kyurelin considerava Suzuki Satoru como sendo muito mais fraco do que ele mesmo, e por isso estava sendo tão falastrão. Ou talvez estivesse procurando alguém para conversar. Não, não foi por uma razão tão vulgar. As almas daquela cidade, não mais do que isso, foram usadas por mim mesmo. Oh, e como você fez isso? Qual o seu objetivo? Não tenho motivos para dizer. Certamente você pode me dizer como um presente de despedida antes que eu vá para o inferno? Estou obcecado demais? Suzuki Satoru pensou. No entanto, ele provavelmente não seria capaz de aprender qualquer coisa se realmente começasse a se impor. Depois de considerar Keno, e o fato de que seu oponente ainda estava disposto a falar, ele deveria aprender o máximo que pudesse. E você diria a uma forma de vida inferior tal coisa? Conversaria com vermes que rastejam no chão? Se sim, então deve ser uma alma generosa. Ah, quase me esqueci, você nasceu como bobo da corte. Talvez eu tenha revelado isso há muito tempo sem perceber. Diz, se você se chama de Dragonlord, então eu devo ser um Deadlord. Mesmo com minhas centenas de servos ao meu comando, farei uma exceção desta vez, pois lutaremos 1 a 1. Você deveria ser grato. Fuhahaha. De fato eu sou um Deadlord. Fuhahaha. O que é tão engraçado? O fato de você não perceber o porquê, torna tudo mais divertido. O clima no ar mudou. Suzuki Satoru sempre foi um plebeu. Embora tivesse experimentado coisas como uma presença poderosa e intenções assassinas em suas viagens, a verdade era que ele não as entendia bem. Mesmo assim, ele podia sentir o espírito de luta do Dragonlord, mas não estava levando a sério. Eu até gostaria de experimentar o poder de sua magia, mas suponho que não seria bom julgá-lo com ânimos leves, um Deadlord-sama. Talvez eu devesse ensaiar um ataque também. Fique atento para conseguir desviar. Pode acabar sendo destruído. Kyurelin fez seu movimento. O movimento foi terrivelmente lento, mas então se aproximou com uma velocidade incrível. Com certa suspeita, Suzuki Satoru imediatamente percebeu a origem dessa desconexão. Os zumbis abaixo dos pés do Kyurelin, que estavam em contato com o solo, estavam se contorcendo como se estivessem em um conjunto de trilhos, conduzindo seu corpo para frente logo após o primeiro passo. Se ele fosse enganado por esse movimento, Kyurelin estaria diante dele em um instante. Suzuki Satoru estreitou os olhos. Kyurelin estava levantando a pata dianteira direita de longe, balançando-a como se fosse fazer uma rasteira. Não havia como atingi-lo daquela distância. Ele não tinha ideia do porquê de Kyurelin ter feito isso, mas os instintos de Suzuki Satoru lhe disseram que devia haver algum truque. E ele se abaixou reflexivamente para se esquivar. Nesse momento, a perna direita esticou como esguicho de piche. O maciço membro principal formado por zumbis passou rente à cabeça de Suzuki Satoru, quando ele se abaixou tão baixo que estava praticamente prostrado no chão. A velocidade não foi muito rápida. Até mesmo Suzuki Satoru, cujas habilidades eram comparáveis a um guerreiro de nível 30 e poucos, pôde evitá-lo. No entanto, ele não sabia se o porquê Kyurelin desacelerara propositalmente o ataque. Fuhahaha. Boa esquivada.
Mas essa visão é bem desagradável. Suzuki Satoru percebeu a intenção do ataque de Kyurelin ao ouvir seu riso estrondoso. Estava exultante em sua superioridade enquanto observava Suzuki Satoru ir de encontro à lama. Suzuki Satoru levantou a cabeça e gritou com raiva. Como ousa me fazer rastejar no chão? Fuhahaha! Após a rasteira, a perna dianteira retrogradou como uma cobra e sua sombra passou sobre Suzuki Satoru. Talvez fosse porque era feito de zumbis, mas cada movimento intenso parecia ignorar a inércia. Os zumbis nas articulações faziam barulho e rangiam, como se estivessem sendo desmembrados pelos movimentos vigorosos. Suzuki Satoru lutou desesperadamente para escapar do raio de ataque de Kyurelin. Ele nem sequer teve tempo para lançar Fly. Tudo que ele podia fazer era correr em seus dois pés. Com um baque oco, o membro esmagou a antiga localização de Suzuki Satoru. Ouviu-se um som estridente quando muitos zumbis foram esmagados. Ele não estava levando a luta a sério ainda. O ataque de antes, feito com membros de zumbis que se estendiam como lâminas de piche, poderia tê-lo atingido. Havia apenas uma razão pela qual não o fizera. Era um gato brincando com um rato. Lightning. Suzuki Satoru mirou na pata dianteira de Kyurelin, que estava no chão. O golpe elétrico branco-azulado da magia Lightning atravessou o maciço membro, grosso como uma enorme tromba. No entanto, teve ainda menos efeito do que a Fireball de antes. Vários zumbis caíram, e então os zumbis em seu interior minaram para esculpir o membro à sua forma original. Os zumbis mortos já haviam sido substituídos. Ele não sabia se Kyurelin estava fazendo isso ou se estava acontecendo automaticamente. No entanto, considerando que uma pessoa precisaria de mais de 500 mil zumbis para fazer um corpo como esse, provavelmente seria impossível controlá-los individualmente, então provavelmente a última suposição. Fuhahaha. O membro moveu-se novamente quando Kyurelin riu alegremente. A parte da perna dianteira que estava no chão expandiu e disparou na direção de Suzuki Satoru. Mais de 10 zumbis estenderam as mãos para ele como desejassem seu corpo. Os zumbis estendiam-se como se estivessem amarrados juntos por cordas, com os zumbis de trás segurando os corpos dos zumbis na frente. Desta forma, eles poderiam se estender por vários metros sem tocar o chão. O mesmo ataque que destruiu o guerreiro Seleton. Suzuki Satoru lidou com isso de uma forma calma e sem pressa. Desta vez, ele se afastou usando Fly. Os zumbis que não conseguiram capturar Suzuki Satoru se recolheram lentamente na perna de Kyurelin. Eles haviam retrogradado rapidamente depois de agarrar o guerreiro Seleton, mas eles estavam muito lentos agora. Por que houve tanta diferença? O que você fez? Eu nunca vi ninguém usar os Undeads assim antes. Como você fez isso? Uma criatura Undead do seu porte não entenderia. Isso é algo que só eu posso fazer. Ora seu. Isebal. Esta era uma magia de efeito de área do mesmo nível de uma Fireball. As magias de gelo eram essencialmente inúteis contra os Undeads. E, de fato, não havia feito nada para os zumbis. Kyurelin nem se incomodou em responder a isso. Provavelmente estava ficando fácil demais para ele. Então ele faria o que bem entendesse. Acid Arrow. Ele lançou uma magia de alvo único do segundo nível. O zumbi atingido caiu. Qual o problema, bobo da corte? Se usar algo tão fraco assim, precisará conjurar várias vezes para me matar. Você é mesmo um Nightlish? Lance uma magia mais obscena de um nível mais alto. Ou isso significa que você não pode? Talvez seja melhor eu verificar isso. Kyurelin atacou novamente. Desta vez, o golpe acertou Suzuki Satoru. De fato acertou, mas o dano causado foi trivial para seu equipamento, portanto foi absorvido. No entanto, o recuo do ataque não foi cancelado. Suzuki Satoru rolou várias vezes ao longo do chão antes de parar. Suzuki Satoru levantou-se com as pernas trêmulas. É algo importante, bobo da corte? Meu experimento ainda não acabou, então tome cuidado para não morrer, ou já vai. Kyurelin encurtou a distância para Suzuki Satoru de modo nauseante novamente. Desta vez, levantou a perna esquerda. Então, repetiu um enorme ataque de efeito de área, assim como antes. Evitar isso era bastante simples, mas esse não era o fim do ataque de Kyurelin. O membro dianteiro que passará por ele estendia-se por longos e grossos objetos semelhantes a tentáculos. Dos tentáculos mandíbulas se abriram e morderam Suzuki Satoru junto com o emaranhado proveniente de seu aperto. Suzuki Satoru pensou que eram cobras, no início, mas depois ele percebeu seu erro. São dragões. Ele não podia escapar da boca escancarada do zumbi Dragon, e Suzuki Satoru foi preso em suas mandíbulas do ombro direito até o peito. Os dentes afundando em suas escápulas rangeram enquanto se danificavam. Era um ser que sofreu a conversão em zumbi, mas ainda era um dragão. Ele tinha o conhecimento que outros animais tinham sofrido a conversão zumbi, mas não saber que até os dragões poderiam se tornar zumbis tinha sido um grande erro. A força dos zumbis dependia da criatura base da qual eles eram feitos. Certamente um zumbi feito de um dragão seria várias, se não dúzias de vezes mais poderoso que um zumbi de um humano. Além disso, o HP de um dragão assim era bem maior, portanto, dificilmente poderia ser morto com uma magia de terceiro nível. Claro, eles não eram inimigos especialmente poderosos para Suzuki Satoru, mas a existência de zumbi dragões implicava que havia monstros mais poderosos prontos para dar as caras. Não, ele deveria ter certeza que eles estavam definitivamente em algum lugar. Suzuki Satoru de repente teve uma ideia.
A criatura não havia recolhido o povo do país de Keno porque não precisava. Os 400.000 zumbis de humanos em Seruk foram suficientes. Em seguida, transformou criaturas mais poderosas em zumbis e as armazenou em seu corpo. Era muito provável, não, era a única possibilidade. E pensar que usaria sua própria espécie. Própria espécie? Fuhahaha. Uma frase digna de um bobo da corte. Como eu poderia considerar seres vivos inferiores como parte da minha espécie? Os dragões ficavam mais poderosos quanto maior ficassem. Ele estava dizendo nesse sentido? Ou os dragolores eram um tipo diferente de criatura? Suzuki Satoru não sabia dizer. Contudo, se tivesse transformado vários dragões em seus asseclas zumbis, então parte de sua estratégia de batalha precisaria ser alterada. Algo pegou o corpo de Suzuki Satoru. O corpo do dragão começou a se retrair para a pata dianteira de Kyurelin, trazendo Suzuki Satoru junto. Fugir era bastante fácil. Sim, era um dragão, mas ainda era apenas um zumbi. Suzuki Satoru enfiou as mãos nos espaços dos dentes, agarrando pelo ombro, e com força separou-os. A mandíbula inferior do dragão se abriu. A força de Suzuki Satoru superou a do dragão, o que significa que este dragão ainda não estava totalmente desenvolvido. Assim que pensou que poderia sair lentamente, uma mão enorme apareceu. Uma mão que tinha várias vezes o tamanho do corpo de Suzuki Satoru de um humano normal. Gigantes. O corpo de um gigantoide apareceu do lado do dragão e agarrou Suzuki Satoru. Ele não sabia dizer qual a espécie, mas provavelmente vivia nas redondezas. A velocidade com que ele estava sendo puxado repentinamente acelerou, e Suzuki Satoru foi atraído para a pata dianteira de Kyurelin. O efeito da dominação de Undeads, do qual ele era o mais cauteloso, não ocorreu. É claro que ele nunca desativou seu Turn Resistance 3 para se proteger contra isso. Parece que ele não seria controlado apenas por ser atraído para ele. Nesse caso, parece que a dominação só acontecia com os zumbis criados por seu próprio poder. A boca mordendo seu ombro e a mão gigante segurando seu corpo soltaram. Em seu lugar, um braço do tamanho de Suzuki Satoru o segurou firmemente. Havia tantos zumbis ao redor dele que ele não podia ver o lado de fora. No entanto, ele podia sentir-se em movimento como se estivesse sendo carregado por uma corrente subaquática. Ou melhor, seria mais correto dizer que ele estava sendo impulsionado pelos zumbis do seu entorno. Enquanto se perguntava onde ele seria levado, sua cabeça foi repentinamente empurrada para fora. Que controle habilidoso dos Undeads você tem? Suzuki Satoru refletiu com genuína admiração por Kyurelin. Visto de fora parecia estar ao redor do ombro de Kyurelin. Parece que ele foi puxado de baixo até lá. Uma cabeça que era muitas vezes menor do que antes olhou com desprezo para Suzuki Satoru que estava mais abaixo. Não, não era isso. Aquilo não poderia ser algo feito de zumbis. Essa era a verdadeira forma do Kyurelin. Envolto por zumbis, Kyurelin revelou seu verdadeiro eu. Embora só a cabeça fosse visível, a forma em si parecia muito com a cabeça feita de zumbis. No entanto, essa era linda. Suas escamas vibrantes se ondulavam como se estivessem vivas. Suzuki Satoru podia sentir o corpo principal de Kyurelin, embora ele estivesse cercado pelos Undeads, com seu sensor de Undeads. A enorme criatura diante dele também era um Undead. Os olhos vermelhos sangue com íris fendidas olhavam diretamente para Suzuki Satoru. Quando ele viu aqueles olhos, de repente lembrou-se de Keno, ele escondeu sua ansiedade com todas as suas forças. Iiii! Suzuki Satoru gritou. Era um grito hediondo que alguém naturalmente esperaria daqueles que perceberam a derrota iminente. Fuhahaha! Kyurelin estreitou os olhos e torceu o pescoço. Que grito agradável. Parece que até mesmo os Undeads podem fazer esses sons quando sabem que sua ruína está próxima. Espere. Dragon Lord. Não, Dragon Lord Sama. Eu estava errado. Por favor, aceite minhas desculpas. O senhor é muito forte. Eu sei disso agora. Eu estava errado. Então, por favor, me perdoe. HMTH. Só agora em seu fim que finalmente entende. O senhor é o mais poderoso Dragon Lord. Eu estava errado. Não me diga. Nesse caso, Suzuki Satoru podia imaginar o que o Dragon Lord diria a seguir. Foi por isso que os zumbis que seguravam seu braço direito estavam começando a exercer força sobre ele. Eles, os zumbis, provavelmente estavam usando muita força. Seus músculos emitiram um som como se fossem dilacerados, e ele podia sentir os fluidos putrefatos espirrando em seu corpo. Mas isso era irrelevante. Ele fingiu que seu braço esquerdo estava preso. Ao mesmo tempo, pegou seu item escondido e se preparou para usá-lo a qualquer momento. Cumpra seu dever como um bobo da corte até o fim. Permita-me deleitar-me com os gritos de uma criatura undead tola enquanto o esmago. Não. A sensação de esmagamento ficou mais forte, e Suzuki Satoru gritou de um jeito atípico. Ao mesmo tempo, ele ergueu o cristal que estava segurando em um lugar onde Kyurelin podia ver, e então liberou a magia contida dentro dele. Greater Teleportation. Ele chegou ao portão principal de Seruk, que havia memorizado de antemão como ponto de teletransporte. Suzuki passou rapidamente pelo portão e escondeu-se atrás da cobertura. Kyurelin não podia vê-lo de sua posição atual. Então aguçou sua audição e observou seu entorno. A cidade vazia estava em silêncio e as montanhas acima também eram silenciosas. Parece que sua fuga não deixou Kyurelin enfurecido, e não havia sinais de que o perseguisse. Ou será porque mover aquele corpo enorme precisava de tempo, ou não viu o valor em esmagar um inseto?
Suzuki Satoru continuou observando por um tempo, antes de concluir que era o último. E agora? A expressão de Suzuki Satoru mudou de repente. Seu comportamento patético dos últimos minutos acabou, e em seu lugar estava uma calma contemplação, como se ele estivesse analisando os resultados de um experimento. Suzuki Satoru implantou suas magias defensivas anti-adivinhação. Dessa forma, ele seria capaz de perceber instantaneamente se a oposição estava tentando encontrá-lo com magia. Mesmo assim, parece que a magia selvagem que seu inimigo poderia usar era diferente das magias que Suzuki Satoru poderia usar. Não era impossível que pudesse perfurar através de suas contramedidas. Portanto, seria mais seguro para ele agir como se cada movimento que fizesse estivesse sendo observado por sua oposição. Suzuki Satoru estreitou os olhos. Ele gastara muito tempo em preparações precisamente porque considerará essa possibilidade. Enquanto ele analisava as informações obtidas naquela batalha, ele olhou para a direção de Kyurelin. Você é realmente forte. Ele teve que admitir que até mesmo a frase inimigo poderoso não era suficiente para descrevê-lo. Pode-se dizer que era um adversário extremamente difícil. O Brignês Dragonlord também era forte, mas Kyurelin era ainda mais forte, e quão problemático. A coisa mais básica era que o corpo original do Kyurelin era um dead. Suzuki Satoru, ou melhor, o personagem Momonga, dominou várias habilidades que se encaixam em seu papel como Magic Caster Undead. Agora que ele estava lutando contra um inimigo não vivente, um dos Undeads, suas opções de resistência efetiva eram extremamente limitadas. Ele podia ter certeza de que Kyurelin havia se cercado de uma massa de zumbis. Zumbis eram o tipo mais fraco de Undeads, mas derrotar muitos zumbis exigiriam muito tempo e mana. Pior ainda, não eram apenas os zumbis humanos, mas até mesmo de dragões. Mesmo se ele matasse todos aqueles zumbis, Suzuki Satoru não teria mana o bastante para Kyurelin, uma desvantagem esmagadora. Porém, a partir das magias que ele havia lançado anteriormente, parece que não havia zumbis especiais ali. E parece que eles não poderiam violar a High Tier Physical Nullification de Suzuki Satoru. Portanto, ele deve ser capaz de ignorar os danos e se concentrar em manter mana suficiente para suprir essa habilidade, permitindo que eles o atinjam o quanto quisessem. Mas as coisas não eram tão simples assim. Se a armadura de alguém estiver danificada, normalmente uma pessoa escolheria recuar, reparar a armadura e depois lutar novamente. Assim, eles escolheriam fugir. Portanto, ele sentiu que faria sentido para Kyurelin escapar, a menos que houvesse alguma razão especial para fazê-lo ficar lá. No entanto, não parece haver nada disso. Se houvesse alguma maneira de coletar os zumbis de seus arredores, ele não sabia exatamente quantos havia nos países vizinhos, mas no mínimo, seus números chegavam na casa de 8 dígitos. Se ele o deixar escapar, pode acabar tendo que lutar contra Kyurelin através de dezenas de milhões de zumbis. Se isso acontecesse, as mesmas táticas provavelmente não seriam efetivas novamente. Quanto mais a luta fosse prorrogada, mais provável era que Suzuki Satoru perdesse. Ele conseguiu escapar dessa vez, mas seria melhor supor que sua High Tier Physical Nullification só seria eficaz para a próxima batalha. Analisar o conhecimento adquirido e trabalhar para neutralizar as habilidades de seus oponentes era uma coisa óbvia. Kyurelin definitivamente faria uma coisa dessas. Só um idiota acharia que todos os seus inimigos eram tolos. Mas ao ponto, o inimigo poderia ter encontrado uma contramedida na próxima batalha, se ele tivesse azar. Já que ele era um Dragonlord como o Brignês Dragonlord, era possível que ele pudesse usar magia selvagem, um poder incompreensível que não existia em Yggdrasil. Ou melhor dizendo, ele deveria levar isso em consideração também. Você perde menos superestimando seu oponente do que se subestimá-lo. Além disso, se ele fugisse, o pior cenário pode acontecer, unir forças com o Brignês Dragonlord e atacar Suzuki Satoru novamente. Era muito provável que fosse o caso, tão forte quanto Suzuki Satoru, mesmo sem sua armadura feita de zumbis. Quando isso acontecesse, Suzuki Satoru estaria sem sorte. Em outras palavras, eu preciso vencer a próxima batalha e me certificar de matar Kyurelin. Ele não sabia se poderia fazê-lo, mas era o que precisava ser feito. Primeiro, ele precisava destruir a armadura de zumbis. Caso contrário, ele não seria capaz de atacar o corpo de Kyurelin, mas seria mais perigoso quanto mais tempo perdesse nisso. Claro, ele não tinha ideia do quão longe sua capacidade de evocação de zumbi poderia chegar. Suzuki Satoru não teria chance, uma vez que Kyurelin conseguisse reabastecer seu escudo de zumbis. Nesse caso, ele precisaria usar uma magia de ataque que pudesse penetrar até o interior, e que fosse atingir uma grande área, tudo ao mesmo tempo. Nesse caso, suas opções eram magia de Super Aba. Suzuki Satoru pensou nas magias mais potentes que conhecia. Poderia alguma delas destruir todos aqueles zumbis irritantes em torno de Kyurelin? Ele pensou em várias opções, mas não achou alguma que tinha um elemento determinante. Além disso, mesmo que ele destruísse o conglomerado zumbi, o fato de ele não saber nada sobre as habilidades da verdadeira forma de Kyurelin significava que ele simplesmente estaria jogando às cegas. Poderiam as recompensas desta batalha, ou melhor, esta vitória, satisfazê-lo? Enquanto os pensamentos de Suzuki vagavam espontaneamente naquela direção, ele de repente riu. O que eu estou pensando? Não estou fazendo isso justamente pela maior recompensa de todas? Eu estou fazendo isso pela Keno.
Suzuki Satoru, ou melhor, o personagem Momonga, poderia ter sido o chefe de guilda em Yggdrasil, mas na verdade, tudo o que ele vinha fazendo eram tarefas variadas ou garantir que as coisas transcorressem suavemente entre todos. Ele não era alguém que ficava na dianteira de todos e apontava o caminho para eles irem. Portanto, havia um poderoso sentimento de realização no coração de Suzuki Satoru agora. Ele estava lutando na linha de frente por sua amiga. Ele era o único que estava disposto a fazer sacrifícios pela felicidade de sua amiga. Kyurelin, hoje você cairá. Suzuki Satoru declarou em uma voz calma e solene. Porém, suas palavras continham um fulgor poderoso. E chegamos ao final desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal e até mais!